Olá, sou Hugo Mizukami e eu quero expressar minha gratidão a todos que estão aqui me assistindo ao vivo e a todos também que estão assistindo a gravação. Então, os 3 pilares que eu utilizo como alicerce dos meus vídeos são ciência, filosofia e religião. Então, hoje vamos falar sobre como lidar com o medo de errar. E a minha sugestão é que você assista até o final, porque durante a minha live eu vou passar várias informações, dar vários toques, e pode ser que alguma coisa faça sentido para você, ou talvez você possa aplicar não só na sua vida, ou possa ajudar alguém mais a aplicar também na vida dela. Não sei se você consegue lidar bem com essa situação, mas eu ainda estou aprendendo. E o que eu vou compartilhar aqui é a parte que eu já aprendi, assim como as coisas que eu também preciso aprender. Porque enquanto eu falo, eu também ouço o que eu estou dizendo. Então fique à vontade para fazer os comentários no Instagram ou no Facebook, ou se não no YouTube. Eu vou acompanhando de tempos em tempos aqui. Então, seguindo com esse tema de hoje, como lidar com o medo de errar, primeiro a gente precisa entender o que significa errar. Errar significa incorrer em engano ou fracassar em algo. Então, uma vez entrevistaram um presidente de um banco, um presidente bem sucedido desse banco, e ele estava já perto da sua aposentadoria, e o repórter perguntou para ele: a que o senhor atribui o seu sucesso? O presidente do banco respondeu: isso é fácil responder. O sucesso deve às boas decisões que eu tomei. Aí o repórter perguntou: mas a que o senhor atribui as boas decisões? Aí o presidente do banco falou assim: isso é mais fácil ainda. As boas decisões foram baseadas na sabedoria adquirida com a experiência. E o repórter perguntou: e onde o senhor adquiriu a experiência? E o presidente do banco respondeu: fácil de novo. Adquiri as experiências com as más decisões. Então ele foi adquirindo a experiência através dos erros, através dos fracassos que ele teve. Então, com esse aprendizado, ele foi adquirindo a sabedoria para ser uma pessoa de sucesso. Mas como chegar nesse nível de entendimento que o presidente desse banco ele chegou? Então, para chegar nesse nível de entendimento é necessário saber errar, ou seja, aprender com os erros. Só que para isso nós precisamos passar por algumas situações. E passar por certas situações talvez não seja tão trivial assim. Então, vamos ver até o final do vídeo se o seu conceito muda, ou se pelo menos faz você refletir sobre o conceito de aprender a errar, ou saber errar. Os erros, eles nos dão a oportunidade da experiência, como nós já vimos. Só que aí nós podemos aprender com os nossos erros, ou podemos aprender com os erros dos outros. Só que às vezes nós insistimos em aprender com os nossos próprios erros. Então eu me lembro quando eu ainda era criança, morava no interior de São Paulo, na cidade de Marília, e de tempos em tempos meu pai levava a gente para passear no final de semana, e teve um dia desses que a gente foi para a área rural. E nessa área rural, o meu pai disse assim: não vai por aquele caminho não, que tem arame farpado. Bom, o resultado você já deve saber, já deve estar estimando o que aconteceu. Aí eu comecei a andar lá pelo meio do mato, com aquela ideia de que eu saberia cuidar de mim mesmo, né? Então eu comecei a andar no meio do mato e de repente alguma coisa enrosca na minha perna, perto do tornozelo. E aí eu sinto dor. Aí eu olhei para o local e estava sangrando. Mas não chorei não. E estava sangrando. E quando meu pai viu, ele pegou o lenço que ele carregava e fez um torniquete para parar de sangrar. E era o que tinha disponível naquele momento. Então, esse exemplo é um dos vários casos que aconteceram comigo quando eu não ouvi o meu pai ou não ouvi uma pessoa mais experiente que eu. E a outra forma de aprender é com a experiência dos outros.
desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Então temos exemplos de pessoas que possuem informações que nos ensinam coisas que não saberíamos se nós não buscássemos. Então um exemplo simples, por exemplo, lá no meu trabalho, existe uma política que nós temos que manter a tela do nosso notebook bloqueada quando a gente sai da mesa. Então para bloquear eu sempre clicava em Ctrl Alt Del e selecionava bloquear. Até que eu vi um colega de trabalho bloquear a tela do notebook dele de forma rápida e com 2 dedos só. E aí eu perguntei para ele como que ele fez. Aí ele me ensinou que era só clicar na tecla que tem o desenho de uma janela, a tecla do Windows, e apertar também a tecla L de lock. E assim eu fiz também e funcionou. Ele bloqueou a tela do meu notebook só com 2 dedos. Então, um ponto importante aqui, para esse exemplo que eu dei, é nós estarmos abertos para o aprendizado, sermos bons observadores, ou sabermos observar o que está acontecendo à nossa volta. Eu poderia, por exemplo, ter visto esse meu colega ter feito essa manobra no teclado e nem ir atrás para entender o que ele fez. Mas eu tive a curiosidade de saber como que ele fez para eu poder fazer também. Então existem outras situações dentro de casa mesmo. Quando eu era bem mais novo, eu costumava ficar observando a minha mãe costurar, lavar roupa, passar roupa, cozinhar. E com isso, conforme eu ia observando, quando eu precisei cuidar dessas coisas sozinho, eu já tinha algum conhecimento. E eu fui aperfeiçoando com o tempo. É claro que eu não faço igual a minha mãe, mas eu consigo dar conta do recado. E a parte da cozinha é a parte que eu não me dediquei. Então, para vocês terem uma ideia, na parte da cozinha, a minha especialidade é ovo cozido ou ovo frito. Arroz eu sei cozinhar também, naquela panela de arroz japonesa, né? E quando eu era também menor de idade, eu costumava ficar observando meu pai dirigir. Então eu ficava vendo ele trocar de marcha, pisar na embreagem, acelerador e assim por diante. E quando eu entrei num carro na autoescola pela primeira vez para dirigir, não foi um bicho de 7 cabeças, porque eu já tinha tido uma experiência anterior. Então o que eu coloquei aqui é que nós podemos aprender as coisas observando os outros fazerem. Só que para isso é importante que nós tenhamos interesse em aprender. E esses foram alguns exemplos simples para que nós possamos prestar atenção desde as pequenas coisas da nossa vida, de onde podemos adquirir esse aprendizado e também as experiências, com essas dicas simples como essas, até as dicas mais sofisticadas. Então, claro que cada um de nós tem uma experiência diferente da outra, mas nós podemos usar esses exemplos para a gente começar a observar nas pequenas coisas que nós vamos aprendendo, uma coisa aqui, uma coisa ali, outra coisa ali. Então, por que é importante a gente ir aprendendo? Quando a gente vai aprendendo as coisas, fica mais difícil a gente errar. Boa noite, Lilian. Saudade também, Lilian. Bacana. A Amandinha também entrou, boa noite. Então fique à vontade para comentar, que eu vou acompanhando aqui no Facebook, vou acompanhando também no YouTube e no Instagram. E aí uma pergunta que surge agora é: por que nós sofremos quando nós cometemos erros? Bom, existe uma forma de pensar que talvez esteja enraizada em algumas culturas, em algumas crenças, e nesses casos onde nós deparamos com algumas afirmações populares como essa: errou, então sofre. Então tem muita gente que ainda pensa dessa forma: se errou, tem que sofrer. Se errou, tem que ser punido. Só que o problema, quando utilizamos essa filosofia, errou, tem que ser punido, a gente está limitando o processo pedagógico.
E o processo pedagógico fica restrito em apenas 2 fases. Errou, tem que ser punido. Então é importante a gente começar a prestar atenção que o processo pedagógico não para aí. Existe uma outra etapa adicional. Porque quando nós focamos a nossa atenção, quando nós focamos a nossa atenção apenas nessas 2 etapas, nós descartamos uma outra parte do processo de aprendizado ainda mais importante, que é a experiência em si. E quando sofremos em decorrência de um erro cometido, esses sofrimentos são, para nós, uma advertência que nós procedemos mal. E isso nos dá experiência, faz com que cada um de nós sintamos a diferença entre o bem e o mal. E também da necessidade de melhorar para que no futuro evitemos repetir o que pode originar uma fonte de amarguras. Sem esse sofrimento, não haveria motivo para que nós corrigíssemos o nosso erro. Se não ocorresse um efeito negativo causado pelo nosso erro, confiaríamos na impunidade e não precisaríamos reparar os nossos erros, o que retardaria cada vez mais a nossa evolução e, consequentemente, retardaria a nossa harmonia interior rumo à nossa felicidade. Tem pessoas que erram e depois de cometer esse erro ficam batendo a cabeça na mesa ou na parede, ou fica dando tapas ou socos na testa. Eu já vi pessoas dando soco na testa. Bom, o local onde essas pessoas estão batendo está certo, é exatamente aqui mesmo. Só que é importante a gente saber que esse local é uma das áreas mais nobres da nossa cabeça e devemos tratá-la com muito carinho. Porque essa região aqui é uma das mais nobres da nossa cabeça. Todas as regiões são nobres, mas essa é importante também. Então tem um neurocientista, Paul MacLean, que realizou pesquisas e publicou um livro chamado O Cérebro Trino em Evolução. E nisso ele concluiu que o cérebro humano tem 3 partes. Então tem um cérebro chamado reptiliano, que todos os répteis têm, todos os mamíferos têm e nós temos também. Esse cérebro reptiliano é responsável por autopreservação, por autoproteção. E se a gente conectar isso com a psicologia, ele está ligado ao nosso passado. Não existe uma outra área chamada sistema límbico, ou cérebro emocional, ou cérebro dos mamíferos inferiores. Então existe uma outra camada que fica acima do cérebro reptiliano, que essa camada ela é responsável pelas nossas emoções, pelos nossos relacionamentos, pela socialização, pela nossa afetividade. E conectando com a psicologia, ela está relacionada com o nosso presente, o momento presente. E existe também um terceiro nível nesse cérebro. Então existe o reptiliano, o sistema límbico, e existe um terceiro nível que é chamado de cérebro racional ou neocórtex. Ele é responsável pela área do raciocínio, pela nossa reflexão, pela nossa linguagem, pela nossa consciência, pela nossa criatividade. E conectando com a psicologia, ela também é ligada com o nosso futuro. Muito bom, Lilian. Também é legal ver que você também está conectada aqui. Escreveu aqui, muito bom ver rostos amigáveis nesses tempos difíceis. Então, continuando, eu falei que essa região do cérebro, ela é importante para a gente, porque nessa área, que é chamada de córtex pré-frontal, é que ela faz parte do neocórtex. E por que essa região é importante? Notem que o
O Paul MacLean ele fez esse estudo em 1968 e publicou o livro em 1970. Só que durante esse período ele veio fazendo vários estudos, várias pesquisas, baseados numa experiência que aconteceu, ou num fato que aconteceu, com um operário norte-americano chamado Phineas Gage. Phineas Gage ele era um operário, ele estava trabalhando na construção da estrada de ferro. Acho que foi lá na época de 1948, se eu não me engano, ou por aí. Faz bastante tempo. Então ele estava fazendo um trabalho na estrada de ferro e ele trabalhava também com explosivos. Então em um dos momentos ele fez um buraco na pedra e com uma barra de ferro ele estava empurrando a pólvora lá dentro. Só que em um determinado momento saiu uma faísca e explodiu. E aquela barra de ferro que ele estava usando para apertar a pólvora, aquela barra de ferro explodiu e atravessou o rosto dele, pegando aqui da bochecha e atravessando o olho, saindo pela cabeça, aqui pela região da testa. Então, o que aconteceu é que depois desse acidente, que ele saiu andando e foi andando até o hospital para ser atendido, ele não morreu. Ele foi atendido e aconteceu alguma coisa diferente com ele. Ele se transformou num homem de mau gênio, se transformou numa pessoa grosseira, numa pessoa desrespeitosa, que era incapaz de aceitar conselhos dos outros. E todos seus planos futuristas foram abandonados. Então notem que a região do córtex pré-frontal, ou que está dentro do neocórtex, dentro da região do neocórtex, ela é responsável pela nossa consciência, pelo nosso raciocínio, também pelos nossos planos futuros, pela nossa criatividade. Então é importante a gente cuidar dessa região. Essa região dele foi afetada e ele perdeu toda essa capacidade de visualizar ou vislumbrar algo no futuro. E então ele passou a agir sem pensar nas consequências. Então essa foi uma evidência científica mostrando que a lesão nos lóbulos frontais pode alterar a personalidade da pessoa, alterar as emoções, alterar a interação social com as pessoas. E o que isso tem a ver com os erros que nós cometemos? Bom, eu vou me recorrer a um livro aqui, então para falar sobre o que isso que eu falei tem a ver com os erros que cometemos, eu vou mostrar um livro aqui, uma pena que no Instagram ele sai invertido. O Futuro da Mente, escrito pelo físico Michio Kaku. Acho que dá para ver, né? Ok. Então nesse livro, este físico Michio Kaku, que ele tem um programa no YouTube, tem programas na TV também, é bastante interessante ver as pesquisas dele, e ele é um fanzaço de Einstein. Então ele também fala dos 3 níveis do cérebro, nesse livro, O Futuro da Mente. Ele fala dos 3 níveis do cérebro, o primeiro nível, que é o reptiliano, o segundo nível, que é o sistema límbico, e também ele fala do 3º nível. Só que quando ele fala do 3º nível, ele explica uma coisa bastante interessante. Ele fala que a consciência humana cria um modelo do mundo e simula ao longo do tempo, avaliando o passado, ou seja, as nossas experiências, as nossas vivências, para simular e até prever o futuro. Você já imaginou conseguir prever o futuro? Você tem a capacidade de prever o futuro? Ele está falando que sim. Então vou dar um exemplo aqui de como nós podemos prever o futuro. Se nós formos até o fogão, acendermos o fogo e colocarmos a mão em cima do fogo, o que pode acontecer? Claro que a gente pode se queimar, né? Exatamente aí. Com as experiências que nós tivemos no passado, nós conseguimos projetar para o futuro algo que pode acontecer se a gente realizar. Então, o Michio Kaku ele fala que a consciência é um processo de nós criarmos um modelo do mundo
utilizando múltiplos ciclos de feedback. A gente vai buscando lá na história, lá nas nossas experiências, para ver quais as várias situações que nós passamos por isso e o que isso pode acarretar se a gente realizar isso de novo, para atingir alguma meta, né? Então ele diz que quanto mais a consciência estiver sofisticada, mais nós conseguiremos prever o futuro e vamos conseguir realizar coisas e tomar as decisões com mais acerto. Então aí que está a importância de nós entendermos como que isso funciona no nosso cérebro, que nós temos 3 níveis de cérebro. E essa parte aqui, que está localizada na região aqui do pré-frontal, ele é uma parte bastante nobre que nós precisamos tomar bastante cuidado dele também. Um ponto importante aqui é que para que nós possamos prever o nosso futuro, é necessário que nós tenhamos avaliado o nosso passado, as nossas experiências, as nossas vivências. Só que se a gente não tem vivência e experiência para a gente usar como referência, fica complicado a gente prever o futuro. Então, por isso que está aí a importância da gente passar por várias experiências para a gente ver o que acontece se a gente realizar uma coisa de um jeito ou uma outra coisa de outro jeito. Agora, se a gente não quiser utilizar as nossas experiências para aprender, tem a opção de utilizar a experiência de outras pessoas, né? E uma coisa também que a gente pode verificar, quando as pessoas estão, os mestres, né, estão jogando xadrez, a gente vê que eles conseguem identificar jogadas bem adiante. Então, devido às experiências que eles adquiriram com o xadrez, eles sabem que se mover uma peça, eles sabem o que vai desencadear o movimento daquela peça. Então eles conseguem prever lá na frente o futuro do que vai acontecer. Então por isso que o Michio Kaku fala que quanto mais sofisticado for a consciência, ou quanto mais elevada for a nossa consciência, mais a gente vai conseguir prever o futuro e, relacionado ao tema aqui, menos erros nós vamos cometer. Então, é exatamente isso que as pessoas mais experientes tentam nos ensinar. Agora, a outra questão é que, para que a gente possa prever o futuro, a gente precisa ter as experiências do passado. E tem um detalhe importante, né? Nós temos 3 regiões do cérebro. Uma está ligada ao passado, uma ao presente e uma ao futuro. E é importante que a gente se movimente pelos 3 níveis do cérebro. Porque se a gente ficar parado em um desses níveis, ou só no passado, ou só no presente, ou só no futuro, a gente pode ter desequilíbrios emocionais. Isso também pode acarretar doenças psíquicas e também doenças físicas. Então é importante a gente adquirir experiências. Mas como adquirir experiências se nós temos medo de errar? Que difícil, né? Isso aí, obrigado Maria Lúcia. Ela comentou aqui, grandes elucidações. Muito bem, vamos seguindo em frente. Então, como nós vamos ter experiência se nós temos medo de errar? Eu estava ouvindo um audiolivro e ele comentou nesse audiolivro, em um jogo de basquete, se você não arremessou nenhuma bola ao cesto, você já errou 100% dos arremessos. Olha que interessante. Então, se a gente não fez nenhuma tentativa, a gente já errou aí, porque a gente já falhou em realizar alguma coisa. Então, e essa questão do medo de errar? Tem uma frase que diz que vulnerabilidade conecta as pessoas. Então, o maior problema não é errar, não é mostrar a nossa vulnerabilidade. Há muitas pessoas que acham que se cometer um erro tem que se sentir culpados e se penitenciar o resto da vida pelo que cometeu. Uma vez eu estava tomando um café num local e tinha uma das pessoas que estava servindo, estava atendendo uma das mesas e em um determinado momento ela esbarrou em alguma coisa e derrubou água em cima de uma das pessoas que estava sendo atendida, em cima de uma das clientes. E com vergonha, a pessoa que estava atendendo correu lá para dentro e se escondeu.
E a outra pessoa que estava na mesma mesa, ela disse assim para outra atendente, falou assim, olha, essa pessoa aqui, ela é chinesa, ela não entende a nossa língua, e não tem problema de ter derrubado água sobre ela, ela só precisa de um pedido de desculpas, e está tudo certo. Será que vocês podem chamar a pessoa para que ela possa vir e só pedir desculpas? E está tudo certo? Então era só pedir desculpas, mas a pessoa que derrubou a água não apareceu. Então, o medo em demasia reduz o nível de energias positivas, desequilibra as glândulas do nosso sistema endócrino e afeta também o nosso sistema nervoso central. E podemos começar a ter distúrbios em forma de doença física e até em forma de doença psíquica. Então, isso é quando acontece o medo em demasia. O que é o contrário do medo? O contrário do medo é coragem. Então, a coragem em excesso também é responsável por distúrbios maléficos no organismo e também pode afetar o nosso psiquismo, o nosso lado psíquico. O maior problema é quando nós erramos e não assumimos a responsabilidade pelo erro. Porque se nós não assumimos a responsabilidade pelo erro, não tem o porquê reparar o erro. Significa que nós não assumimos a nossa vulnerabilidade. Eu comentei agora há pouco que vulnerabilidade conecta. Então, o contrário, a ausência de vulnerabilidade desconecta. Então, por que a vulnerabilidade desconecta? Eu peguei aqui um outro livro, não sei se vai dar para vocês verem. E para o resto da vida é o título desse livro, publicado por Wallace Leal. É um livro fininho, ele tem várias histórias para crianças, que servem também para adultos. E uma das histórias que eu vou contar aqui de forma resumida é o seguinte. Tem um caso aqui de uma pessoa que era um menino ainda, ele se vangloriava de tirar notas altas na escola e se achava o melhor da família, né? E aí isso ele foi falando também para os amigos dele, que ele era o melhor entre os amigos, que ele tinha as melhores notas da sala de aula. E o pai dele, ouvindo isso, uma vez chamou para conversar. E aí o pai pegou uma bexiga, encheu um pouquinho e falou assim, olha, esse é o João. E cada vez que o pai falava de alguma peripécia, alguma coisa legal que o João tinha feito, ele enchia cada vez mais a bexiga. Falava uma peripécia interessante e enchia a bexiga. E a cada peripécia ele ia enchendo a bexiga. Ele foi aumentando, e assim o filho começou a se afastar dessa bexiga. E ele continuou ainda inflando essa bexiga com mais peripécias até que chegou no limite. E o filho já estava mais distante. E aí o pai perguntou, mas por que você afastou, filho? É porque essa bexiga pode estourar. Então, mas não é assim que acontece quando a gente se enche tanto de orgulho ou de vaidade? As pessoas não começam a afastar? Por que os seus amiguinhos não vêm mais brincar aqui em casa? Aí ele entendeu a lição, que a forma de como ele estava conduzindo aquilo estava fazendo com que as pessoas se desconectassem dele. Então ele não estava se mostrando uma pessoa vulnerável, ele se achava a pessoa perfeita, o melhor de todos. Então normalmente quando nós nos achamos perfeitos ou melhores do que os outros, nós vamos perdendo o relacionamento com essas pessoas. E o único ser, eu não sei se eu posso usar esse termo ser, mas podemos dizer que a única entidade perfeita que nós conhecemos é Deus. E isso nos qualifica na faixa dos seres que ainda somos imperfeitos, ou seja, ainda temos muito para aprender. A Maria Lúcia falou que adora esse livro. É isso aí, obrigado. Muito bem. Então, algumas vezes nós precisamos tomar uma decisão acertada, mas às vezes nós não temos tempo para refletir. O que é que nós fazemos nesse caso em que nós não temos tempo?
Então, uma vez eu assisti uma palestra onde o palestrante fez exatamente essa mesma pergunta. Então, o que a gente faz numa fase em que a gente tem que tomar uma decisão, mas a gente não tem muito tempo para decidir? Ele falou assim: escolhe a melhor solução que você tiver nesse momento. Escolhe a melhor direção. E vai. Se depois você vê que aquela não foi a melhor solução ou aquela não foi a melhor direção, então muda de solução, muda de direção. Então essa foi uma ideia bastante interessante. Então ele falou que o importante é a gente tomar uma ação e não ficarmos paralisados sem ir para lugar nenhum. E já aconteceu várias vezes comigo, dirigindo um carro por um caminho que eu não conhecia. Em vários momentos eu precisava tomar uma decisão, se eu vou por aqui ou se eu vou por ali. Imagine se eu ficasse esperando tomar a decisão certa, com medo de acertar exatamente o caminho que eu tinha que pegar. Eu estaria lá até hoje, né? Então várias vezes eu tive que voltar e corrigir a rota. E não apenas com relação à rota do carro, mas também a rota da minha vida. Várias vezes eu precisei voltar e corrigir a direção, a rota da vida que eu estava seguindo. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas é uma coisa bastante interessante para a gente perceber. Para a gente perceber que não tem nada de errado em errar. O problema é persistir naquele erro e continuar naquele erro, né? E não buscar uma outra alternativa para solucionar. Mas é claro que se nós tivermos mais tempo para refletir, é melhor, porque aí boas ideias vão aparecer. Só que para que boas ideias apareçam, é importante que nós estejamos serenos para nós nos conectarmos com as boas energias que nos cercam. Porque se nós não conseguirmos serenizar as nossas mentes vão estar turbulentas e a gente vai sintonizar com as energias do mesmo nível, energia turbulenta também. E aí não vai ajudar a gente a encontrar a solução. Por isso que é importante a gente buscar serenar a mente. Como que a gente faz para serenar a mente? Uma das coisas que é ensinada pela própria meditação é a própria respiração. Através de uma respiração mais tranquila, a gente pode aprender a serenar, mentalizar algum local que a gente goste, focar nesse local que a gente gosta. E com o tempo a gente vai aprendendo as técnicas aí de meditação. Então, quando nós erramos, é importante a gente assumir que a gente errou, a gente assumir a responsabilidade que a gente errou e procurar reparar aquele erro. E lembrando que se a gente expõe a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, as pessoas vão se sentir mais conectadas conosco. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Então, às vezes eu fazia alguma caca e na hora eu pedia desculpa. Desculpa, eu errei. E nesse momento as pessoas que estavam vendo aquela caca que eu tinha feito, eles davam uma amenizada. Ao invés de dar aquela bronca, né, eles davam uma amenizada, já que eu tinha assumido aquela culpa. Uma boa filosofia é a gente usar essa desculpa, assumir a responsabilidade e, principalmente, buscar a reparação do erro que a gente cometeu. Todos os dias a gente tem um aprendizado diferente. Só que quando a gente aprende alguma coisa, é importante nós comemorarmos aquilo que a gente aprendeu. Então, todos os dias eu estou aprendendo alguma coisa diferente aqui nas minhas lives, no conteúdo que eu estou postando, no conteúdo que eu estou estudando, ou em alguma ferramenta que eu estou mexendo. Eu sempre estou aprendendo alguma coisa. E a sensação que eu tenho é de gratidão quando eu aprendo alguma coisa, que eu tive a oportunidade de ter esse tempo para aprender, ou de reservar esse tempo para aprender. Então, além de comemorar essas pequenas vitórias, é importante a gente valorizar essas pequenas vitórias, que conforme nós vamos aprendendo com as pequenas vitórias, os pequenos aprendizados, que muitas vezes não damos atenção e não valorizamos, a gente vai aprendendo o poder da gratidão.
Tem uma frase bastante interessante que eu encontrei no livro, onde ele fala sobre consciência. Então, por que eu estou falando de consciência? É porque nós temos 3 níveis no cérebro, que é o cérebro reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. E é no neocórtex que nós temos a nossa consciência, a nossa inteligência, o nosso raciocínio, a nossa imaginação, a nossa criatividade. Então, nesse livro que eu li sobre consciência, ele fala assim que o critério que nós usamos para administrar o nosso tempo livre identifica o nível intelecto, moral e de consciência em que nós estamos estagiando. E é por aí que muitos heróis são revelados, aqueles que se permitem uma vida paralela, verdadeiramente sacrificial, dedicando a hora do cansaço para tarefas do voluntariado em preparação para um futuro, sem abdicarem do presente. Então, o que significa? Então, nós encontramos vários exemplos, se vocês buscarem na internet, vocês vão encontrar vários exemplos de pessoas que estão reservando um tempo da vida deles para se dedicarem ao auxílio ao próximo. E aí que, no texto ele diz que é aí que muitos heróis são revelados. Então existem aqueles heróis que ajudam uma pessoa, existem os heróis anônimos. E nesses heróis anônimos, eles vão auxiliando de pessoa a pessoa de forma individual. Então é uma coisa importante para que nós possamos, no nosso dia a dia, elevar o nosso nível de consciência e ir ajudando as pessoas. E conforme nós vamos ajudando as pessoas, nós vamos nos conectando com as pessoas. E quando nós nos conectamos com as pessoas, nós vamos aprendendo também com as experiências que as pessoas tiveram, e nós podemos transferir as nossas experiências para elas também. Então existe uma troca onde todos nós crescemos. Então aí está a importância de elevarmos cada vez mais a nossa consciência, que podemos fazer através dos estudos, vídeos, lives, palestras, conversação com outras pessoas, não conversar sobre assuntos fúteis, mas conversar sobre ideias principalmente. Então assim nós vamos elevando o nosso nível de consciência, e quando nós vamos elevando o nosso nível de consciência, a gente vai adquirindo essa experiência. Quanto mais experiência a gente adquire, menos erro a gente vai cometer. Não significa que a gente não vai cometer mais nenhum erro. Nós somos ainda imperfeitos e vamos continuar cometendo erros, porque ainda tem muita coisa a aprender. Como dizia o filósofo Sócrates, só sei que nada sei. Eu também vejo que no meu dia a dia, na minha vida, eu ainda tenho muito que aprender. E eu lembro dessa frase todos os dias, só sei que nada sei, que quanto mais eu estudo, eu vejo que tem muito mais coisas para estudar. Então eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida. E para você que está assistindo essa live ou está assistindo a gravação, escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou. Então curta, compartilhe essa ideia. Eu quero agradecer a todos por estarem aqui comigo no Instagram, também no Facebook e também no YouTube. E espero encontrar vocês na segunda-feira às 19h19. Gratidão a todos vocês. Um grande abraço a todos.